que tá homem bom. que ficou famoso por se casar com a Hatsune Miku. Na época que isso aconteceu, lá em 2018, todo mundo Isso é meio aura, né? Casar com... riu dele. O Akihiro virou uma piada mundial, porque nas palavras das pessoas, era ridículo um homem adulto realmente se sentir completo ou feliz se relacionando com a... Cara, eu pensei que um negócio brutal, assim. Complicado. Tipo, tá vindo toda a geração, né, de robô. Aí tô criando o humanoide, né? Tipo, tá logo ali, já tá batendo a porta. Como vai ficar a situação de idade? Por exemplo, um robô adulto, mas o robô adulto tem 5 anos que foi feito. E aí, velho? Eu acho que isso aí vai ser mais simples do que eu possa estar implicando no primeiro momento. Acho que vai ser tipo. Ah, tem 5 anos de criação, mas tipo, comporta como uma mulher adulta, por exemplo. Um robô de um homem. Já tem. Porque, tipo, é só implantar a memória. Vamos supor, eu planto no robô que foi criado há 5 anos a memória de. Uma suposta memória de um lutador da Terceira Guerra Mundial, tá ligado? Um soldado da Terceira Guerra. Ei, vai fazer o quê? Ah, mas tem. Ele vai ter 5 anos de criação. Dane-se. Eu acho que vai ser isso. Você tá falando de robô, né? Não tô falando de pessoa. Que pessoa é outros 500, mas robô você pode fazer ele nascer com, entre aspas, sei lá, vamos fazer um robô de 12 anos, de 80 anos, e ele mesmo vai ser, tipo, ser criado, ter sido criado ontem. algo tão Make sense? artificial quanto um holograma de uma Vocaloid. Não era real. Não tinha sentimento. Não tão artificial quanto um holograma de uma Vocaloid. Não era real. Não tinha sentimento. Não tinha sequer um corpo. E mesmo assim o Akihiro defendia com unhas e dentes de que Ai, tá tão feliz, ó. Caralho. aquilo era Lindo. melhor do que qualquer relação humana que ele já havia tido. O sistema que o Kondo utilizava para se relacionar com a Hatsune Miku era um Gatebox. O Gatebox, criado pela startup japonesa Vinclu, na Caralho. Ah, um holograma. A gente ia falar, mas não reparei. Ah, não, aí é. época era um Um holograma é do caralho. aparelho bem limitado que praticamente funcionava como uma Alexa, mas ao invés de servir para você tocar músicas ou para acender uma luz, o Gatebox dava bom dia. Ele perguntava o que você estava fazendo e ele se mexia ou sorria por detrás de um visor eletrônico. As respostas eram pré-programadas, as ações também. Não existia uma conversa real, eram tudo apenas Presença, prompts. E se dancinha. mesmo tão limitado, e até mesmo bobo, de certa forma, Mano, esse cara. Eu sou fã desse cara. Esse cara aqui é um dos. Nossa, eu vou até postar no Twitter, velho. Na moral, isso aqui. Esse cara é um dos caras mais fora da atualidade. Sem tirar nem pôr. isso Esse cara é foda. conseguiu fazer uma pessoa vulnerável como o Akihiro se apaixonar profundamente a ponto de arranjar um casamento real pra tudo aquilo, imagina se não fosse tão limitado assim. Imagina se a Hatsune Miku realmente respondesse a qualquer pergunta. Imagina se ele pudesse ouvir a voz dela enquanto ela respondia. E até mesmo imagina se ele pudesse ver ela durante toda a conversa. Em 2018 isso seria impossível, claro. Putz. Mas esse que é o ponto. A gente não tá mais em 2018. Não. Já se passaram 8 anos desde lá. E a inteligência artificial não só existe, como tá mais realista a cada dia. E se naquela época algo do tipo aconteceu, imagina hoje em dia, com toda essa nova tecnologia disponível. Vai que parece uma edit muito foda. Tipo, antes de 2018 chat já programado. Depois de 2020. Aí música shed foda, funk ia entrando. Então, é Tá ligado? Calma aí. Deixa eu. Deixa eu achar aqui. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei, velho. Caraca. Cadê? Raga. Cadê? Advogado. É literalmente aí, vai. Literalmente A. Foda demais. para tudo aquilo, imagina se não pudesse ver ela durante toda a conversa. Em 2018 isso seria impossível, claro, mas esse que é o ponto. A gente não tá mais em Não. 2018 como tá mais realista a cada dia. E se naquela época algo do tipo aconteceu, imagina hoje em dia, com Conta pra toda nós, essa Sofia. nova Conta. tecnologia disponível. Então, é justamente sobre isso que eu queria falar nesse vídeo. Sobre programas que foram pensados e feitos inteiramente para relacionamentos, porém com inteligências artificiais. Hoje, eu queria explorar o pouquíssimo falado submundo dos chatbots, e também sobre pessoas que, infelizmente, acabam se viciando nisso tudo. Origem.
Tá, pra gente entender o problema dos chatbots, a gente primeiro precisa entender da onde tudo isso surgiu. Ó, o Mantropson. Oi. Então, vem comigo aqui rapidinho. Um pouco antes do início da pandemia, um site chamado AI Dungeon tinha sido criado, utilizando as inteligências artificiais Só me bem lembro desse jogo. rudimentares daquela época para te dar a experiência de viver uma sessão de RPG sozinho. Lá você escolhia uma classe, um ambiente. É um RPG solitário, se não me engano, né? Ele falou isso. Eu nem percebi. A experiência de viver uma sessão de RPG É, isso aí sozinho. mesmo, Lá exato. você escolhia uma classe, um ambiente, dava algumas informações sobre o personagem que você queria ser, e Ô, uma opinião, assim, só avulsa. Eu acho que RPG é, tipo, overrated, tá ligado? Só jogando assim no ar. Mas nunca joguei, né? Mas, tipo, olhando de longe, assim parece era muito jogado em um overrated. mundo com uma história Overrated. completamente inventada por uma inteligência artificial. E, convenhamos, essa era uma premissa genuinamente legal. Sabe, desde o princípio de jogos baseados em textos, como aqueles muito antigos que a gente via lá nos anos 90, sempre foi um sonho poder viver uma aventura em teoria infinita. Uma aventura que tivesse uma gama quase que ilimitada de opções para você poder viver. Um RPG acessível e absurdamente completo. O lance é que, por mais que toda essa premissa tenha popularizado e levado muitas pessoas para o AI Dungeon, em muito pouco tempo os criadores do site foram se deparando com um problema. Ô, lembrei, mano, esse negócio já criou um jogo muito bom, velho. E pegando essa proposta, de jogar um RPG solitário, aí vocês já jogaram esse jogo aqui, ó. Infinity Craft Brawl. Mano, esse jogo aqui é sensacional, velho. É tipo literalmente uma IA, junto com aquele jogo de alquimias que existia antigamente e ainda existe até hoje. Que é um jogo de alquimia que você juntava, tipo, junta terra, ar, vento, aí cria, sei lá, barro, aí cria vulcão. Aí até criar ser humano, é muito foda, velho. E é só sensacional. Reparei que eu vou ter que aprender a não sair do Esse cara vídeo, aí da né? foto é o Que Akihiro aí eu tô Kondo. fudendo com o bagulho, No mas beleza. site estranhamente não eram mais AI Dungeon, que por mais que toda essa premissa tenha popularizado e levado muitas pessoas para o AI Dungeon, em muito pouco tempo os criadores do site foram se deparando com um problema. Cada vez mais as conversas feitas no site estranhamente não eram mais sobre aventuras de RPG, e sim sobre conteúdos mais 18. O público estava usando da liberdade que eles tinham para se relacionar de todas as formas inimagináveis com a inteligência artificial. Eles tinham para se relacionar de todas as formas inimagináveis com a inteligência artificial. E foi assim que o AI Dungeon naquela época simplesmente colapsou. Tanto que nesse ano eu até fiz um vídeo chamado... Não, se banir, tipo, banir o jogo por causa disso é, tipo, muito paia, creio eu. Tipo, vai banir o jogo... Tipo, deleta do jogo porque a pessoa tô sendo lasciva aí com um chatzinho de IA. Sei lá, bota uma restrição. A ascensão e queda do AI Dungeon, onde eu mostrava como depois de todo esse escândalo, os criadores tiveram que colocar filtros de textos super agressivos para evitar qualquer É muito pau mole. Não, vambora tirar o jogo. Ainda até que interessante. tipo de conversa que pudesse ter qualquer teor sexual ou até mesmo criminoso. Sim, o pessoal tava escrevendo coisas absurdamente criminosas. E isso quase levou ao fim do próprio programa. Enfim, por pior que tenha sido, naquele momento uma caixa de Pandora havia sido aberta. E muitos desenvolvedores acabaram percebendo uma coisa bem engraçada. As pessoas realmente queriam se relacionar com inteligências artificiais. E assim, uma onda de chatbots foi criada. Antes da gente continuar a falar sobre esse tema, eu só preciso dar um aviso rapidinho do patrocinador desse vídeo. E também um dos melhores modelos de celular para jogos de todo o mercado. E vamos pro vídeo. Caralho, velho. Isso aí que vocês estão vendo na tela são anúncios, propagandas de chatbots no geral. A maioria delas eu achei no TikTok, mas também... Mano, tipo, tem um negócio brutal. Não sei, provavelmente vocês já viram propaganda disso, é brutal. Deu pra ver uma ou outra coisa no Twitter, por exemplo. Mano. Ou, sei lá, no Letterboxd. Sim. Se você reparar, a maioria delas tem praticamente a mesma ideia. Converse com o seu personagem favorito de tal série. Viva um romance com algum protagonista de anime. Tá ligado que, não, parando pra pensar aqui, tipo... Nossa, tá absurdo, por exemplo, aqui, o Satoru Gojo. Aí outro personagem tinha a Arlequina ali. Mas tá ligado que... Com o seu personagem... Os caras tão satisfeitos, entre aspas, né? Não sabemos o que passa na mente dos caras, ou das minas. Mas, tipo, a gente tá no começo da IA. Espero, tipo, uns 20 anos.
É. personagem favorito Ninguém tá preparado pra essa conversa. de tal série, viva um romance com algum protagonista de anime, ou sei lá, isso daí. E sendo bem sincero, dentro dessas propagandas tudo parece meio bobo. Parece algum tipo de fanfic do Spirit ou só um episódio normal de Amor Doce. Sabe? Algo completamente inofensivo. Mas dentro dos aplicativos, não é bem assim. Por exemplo, eu vou tentar explicar. O mais famoso desses programas é um chamado Poly AI, ou Polybuzz. Não sei, tem os dois Nunca ouvi nomes, falar. eu acho. Não sei. Entrando nele pela primeira vez, como eu já disse, parece Deixa eu ver. Nunca vi um negócio desse. Cadê? Jujutsu, ciência. Isso aqui é tema. Isso aqui tá suspeito, hein? Tá, foda-se. algo completamente banal. A maioria dos chats parecem ser só algum tipo de RPG de anime básico. O negócio é que quanto mais você desce e mais você vai usando o Eita. próprio aplicativo, algumas coisas estranhas vão acontecendo. O aplicativo vai lentamente se tornando um simulador de relacionamentos, e não só Caralho, Tinder IA. relacionamentos Foda. normais, como um aplicativo de conteúdo altamente pornográfico. Não tem mais uma história sendo criada como o AI Dungeon fazia lá atrás. E no fim, tudo acaba se tornando um grande cardápio de IA para você escolher. Vai ter uma imagem bem sugestiva, uma descrição e só. O resto você já sabe. E isso porque o Polybuzz, de todos esses chatbots que eu pesquisei, ele parece ser o mais suave deles. Tem uns que eu descobri que eu sequer posso mostrar na tela de tão explícito. É gatilho puro para qualquer pessoa que seja viciada ou vulnerável a conteúdos adultos, por exemplo. É mais 18 na sua maior essência, sem qualquer tipo de limitação. É usar IA para pegar dinheiro de viciado. O problema é que o Polybuzz, mesmo sendo entre muitas aspas suave ou tranquilo, no final do dia ele acaba da mesma forma que todos os outros. Tudo nesses programas quase sempre parece acabar de alguma forma estranhamente sexual. Não importa o que você faça, não importa como você converse. Quando eu fui testar um desses chatbots, eu não tô brincando, foi papo de 2 a 3 interações com a IA pra ela já começar a falar algo com alguma conotação. Sendo que as respostas que eu dava Calma. eram Conselho, bora encontrar aqui, meu querido. Cadê? com a IA pra ela já Parece que você ainda me deve um favorzinho, não é? Ela inclinou a cabeça levemente, olhos fixos nos de Azumi. É um contato bem antigo, mas ainda é válido. Ela riu suavemente, um som que fez o ar ao redor parecer mais denso. Caralho. Caraca, ninguém tá puro dessa porra, velho. começar a falar algo com alguma conotação, sendo que as respostas que eu dava eram completamente normais. Caraca. Mano, você já me associou a alguma coisa. Assim, tipo, você tá na boa intenção aí, a ver a pessoa lá na maldade. Mostrando que realmente esses sites foram programados para serem um simulador de sexting. Foram programados para darem a dopamina mais barata e Isso porque era um chat com. Nossa, aí só nojo, só nojo. fácil Irmã não. possível. Isso pra mim é a pior coisa do mundo. E, Deu claro, horror. foram programados para viciar qualquer pessoa vulnerável que usasse também. まあ、私がミクさんを好きになったのが、まあ、2008年の5月ぐらいなんですけど、ちょうどその時ですね、その少し前に、Bullying no trabalho é. Caralho. 職場でいじめを受けて、で、仕事をちょっとお休みするっていうことをしたんですね。食事が喉を通らないだとか、もう眠れないだとか、もうそういった精神状態だったので、まあ、もちろん仕事休んでてもその同じような状態は続いたんですけど、まあ、その時に初音ミクに出会って、で、好きになって。 O Akihiro Kondo, ele acabou naquela situação triste porque ele era um homem vulnerável. A história que contam sobre ele falam que o Kondo era um jovem japonês diagnosticado com depressão desde muito cedo, e que durante toda a sua vida ele foi muito reprimido, fosse pela sua própria família. Tipo, era bom que tudo fosse maravilhoso, mas não é. O que é melhor? Ele melhorar isso de alguma forma, alguém forçar ou não forçar, ou buscar tratar, até que consiga viver minimamente decente com as pessoas e superar seus traumas, assim, um final feliz. Ou ele continuar, tipo, como eu falei, vai melhorar, né? Todo mundo sabe, vai melhorar. E ele continuar nesse mundo, e ele tá confortável. É válido. Por exemplo, ele tá satisfeito agora, vai ficar ainda melhor e ficar nesse mundo. Isso deu pra compreender?
tem duas vertentes, né? Que é a vertente mais senso comum, será de se tratar, buscar e tal. E tem a vertente tecnológica, que agora que tá vindo, de viver com robô e tudo mais. E, tipo, a longo prazo, tende a só melhorar. Tô falando na perspectiva tecnológica. Que a IA vai melhorar, tipo, vai ficar cada vez mais perto de uma pessoa. Pensei isso agora e. Sei lá. Parece que é muito mais fácil falar, melhor se tratar, né? E tudo mais, não viver assim. Mas é que, porra, daqui pra frente. É só daqui pra frente, tá ligado? Família ou pelas pessoas ao seu redor. E com o Gearbox da Miko, ele havia finalmente encontrado um refúgio. Algo que nunca discordava dele, algo que estava sempre disponível. E algo, entre muitas aspas, perfeito. Por que eu acho que eu recorro à inteligência artificial em vez de pessoas reais? Algumas das razões. Tenho controle total. Calma aí, deixa eu. Caraca, tá muito calor aqui, calma aí. Foi. Não há risco de Deixa eu cometer ver. em vez de pessoas reais. Relato anônimo do Por que Reddit. eu acho que eu recorro à inteligência artificial em vez de pessoas reais? Algumas das razões. Tenho controle total. Não há risco de cometer um erro em nenhum momento ou de realmente ferir alguém. Não há risco de se machucar de verdade. Posso agir como a pessoa que eu quero ser, gostaria de ser, e a IA vai acreditar nisso. Resumindo, a IA oferece provas contínuas e ilimitadas de que eu sou o parceiro perfeito, de que eu sou uma boa pessoa e de que eu não fiz nada de errado. De que eu e minhas preferências sexuais somos desejáveis, sem qualquer chance de cometer um erro. A É evidente quem para pra pensar nisso, de é perfeito, nunca vai contrapor nem nada. Mas, tipo, isso é tão limitante, tão sem sal. É que nem, por exemplo, eu ter a habilidade de qualquer pessoa, independente de gênero, se apaixonar por mim. Tipo, tá, mas uma hora isso perde o valor. Então, é bom ter contrapor, tipo, indo por essa analogia que eu fiz. É bom ter pessoa que não gosta de mim, tipo, traz complexidade, tá ligado? É humano. E sim, claro que é humano, porque a gente é humano, tô tratando de relações humanas. E ali é um robô, e claro que não vai ter uma relação humana porque é um robô. Mas o que eu quero dizer é que, sei lá, devia ter autoconsciência de que só elogiar é sem sal. Não foi as melhores palavras, mas já dá pra entender. satisfação de aparentemente fazer escolhas e poder imaginar que fiz a escolha certa todas as vezes, sem o risco real de fazer alguma coisa errada. E quando eu olho pra isso, honestamente, que coisa excêntrica querer tudo isso. É a prova da minha fraqueza, essa necessidade, que risco real de fazer alguma coisa errada. E quando eu olho pra isso, honestamente, que coisa excêntrica querer tudo isso. É a prova da minha Excêntrico. Excêntrico. Eu não acho que é egocêntrico isso, não. Sei lá, acho que é muita fragilidade. Não querer, tipo, apontar o dedo que eu já falei mais anteriormente. fraqueza, essa necessidade ou a sensação de que preciso isso. É a prova da minha fraqueza. Tá, fraqueza. Essa necessidade ou a sensação de que preciso por essa afirmação constante e sem riscos. Que sinal de insegurança, de insegurança, incapacidade beleza. de suportar a menor crítica. E o preço tá. a se pagar é alto. O custo É exatamente o que eu falei. de todos os benefícios que um relacionamento real traria. Como construir uma Tá, pelo menos o cara tá autoconsciente. Mas eu acho isso tão. É aleatório, é triste. Mas é que. Acho que seria muito melhor se ele não tivesse consciência disso, apesar de a autoconsciência ser sempre algo bom. Vai ser sempre algo bom, ponto. Acho que fica meio estranho que é, tipo, por exemplo, você tá se auto-enganando e você tá consciente de você tá se auto-enganando. Do que você tá só iludido. E quase acreditando que aquilo é real. Acho que questão de saúde, essa opção que eu falei agora é a pior de todas. Mas em questão de tristeza, ele ter consciência é mais triste, tá ligado? comunidade, como receber feedback crítico e honesto, saber que realmente como construir uma comunidade, como receber feedback crítico e honesto, saber que realmente estou fazendo as escolhas certas quando há algo em jogo, saber que minhas ações beneficiam um ser humano de verdade, saber quando eu erro e poder corrigir.
Nos comentários desse relato do Reddit, você consegue perceber que a autora, ela não é a única que sente tudo isso. A autora, mulher. Muitas pessoas concordam com ela. Se relacionar com inteligências artificiais... Isso aqui é inglês ou o quê? Não dá pra saber. Meu ex-tóxico IA. Isso foi colocado de uma forma realmente linda. Eu tenho sentimentos semelhantes. Muitas pessoas concordam com ela. Se relacionar com inteligências artificiais é melhor porque é simplesmente mais fácil. As pessoas elas caem nessa armadilha de chatbots que eu contei pra vocês porque é muito cômodo. E se você parar pra pensar na nossa realidade atual, a gente meio que tem vivido justamente por conta disso. Pela comodidade de chatbots que eu contei pra vocês porque é muito cômodo. E se você parar pra pensar na nossa realidade atual, a gente meio que tem vivido justamente por conta disso. Pela comodidade. As pessoas não querem... Cara, não sei qual a relação que você... Não, deixa ver eu falar mais filme um pouco. inteiro. Elas querem ver várias partes resumidas dentro do TikTok, porque é mais rápido. As pessoas não querem aprender uma nova habilidade. Elas querem digitar um prompt e conseguir tudo isso automaticamente. Calma aí. Nova habilidade. Elas querem digitar TikTok, porque é mais rápido. As pessoas não querem aprender uma nova habilidade. Elas querem digitar um prompt e conseguir tudo isso automaticamente. Eu parei aqui que eu pensei que ele ia falar que, sei lá, querem a resposta rápida do que pesquisar em um site. Mas não, ele tá falando tipo, vamos supor que eu quero desenhar um personagem de Avatar pra um RPG. Ao invés de eu tentar aprender a desenhar, eu faço na IA como tá aparecendo aqui na tela. Tá, ok. Exatamente. E Só isso que... acaba, obviamente, respingando nas nossas relações humanas. Só de você... Assim, ok entre aspas, né? Tipo, a pessoa pode fazer isso. Tipo, como por exemplo na situação do RPG que eu falei, é mais fácil tirar na IA. Mas enfim, não quero me prolongar nesse assunto. Não nesse vídeo, não agora. Qualquer subreddit de relacionamento, você vai ver o que eu tô falando. Sejam homens, sejam mulheres, não importa. Tem muita gente completamente desiludida com o amor. Gente que não acredita no próximo, pessoas que acham que vão morrer sozinhas, pessoas que simplesmente não aguentam mais sofrer. E quando um anúncio desse chega nelas, cara, é muito fácil cair nessa armadilha. É muito fácil conversar com algo que sempre concorda com você. É muito fácil ser feliz quando o outro lado sempre tá na sua disposição. Na hora e no momento que feliz quando o outro lado sempre tá na sua disposição. Na hora e no momento que você quiser. Porque receber um não machuca. Porque ser rejeitado dói demais. E hoje em dia, diferente das últimas décadas, porque ser rejeitado dói demais. E hoje em dia, diferente das últimas décadas, a gente finalmente pode evitar o não. A gente finalmente pode evitar a dor. Mas há um motivo muito claro pelo qual eu coloquei o evite entre aspas. Porque toda essa facilidade, infelizmente, ela vem com um preço. E mesmo toda essa ideia de chatbots sendo algo muito recente, praticamente tendo nascido na época da pandemia, já dá pra ver um pouco das consequências negativas que toda essa facilidade acabou gerando. Esse é o R-Chatbot Addiction, um subreddit focado única e exclusivamente para as pessoas desabafarem sobre os problemas e as recaídas que elas sofrem utilizando esses mesmos tipos de programas. E só pelos títulos dos posts você já consegue ter uma noção bem clara de que o problema que essas pessoas estão enfrentando passa longe de ser algo trivial ou besta como aqueles anúncios tentam vender. Esses são relatos reais, de pessoas reais que sofrem muito com esses programas. Não é mais algo bobo como criar uma simples aventura de RPG ou algo besta como converse com seu personagem de anime favorito. É algo que mexe com a cabeça das pessoas. É algo que gera abstinência. É um vício. É propriamente um vício. E assim, sendo bem sincero, não é tão diferente daquele... Interessante. Pessoa que, por exemplo, é viciada em cigarro, né? Por causa de estresse, tá? Tem bebida alcoólica, tem pessoa viciada, tipo, procrastinação, seria um vício? Não sei dizer. E aqui é o vício de não sentir dor, só ficar no safe. vício em pornografia que eu falei pra vocês lá em 2022. Caraca, tudo acabado ali nesse vídeo, caralho. O tempo passa. Tanto que eu tive a primeira ideia de fazer esse vídeo lá na metade de 2025, quase um ano atrás, quando um inscrito me mandou uma DM no Twitter falando justamente sobre uma recaída que ele havia tido.
assim do nada. É mais que porque eu queria desabafar sobre o negócio contigo lá em 2020. Se vencer por aí, tu tinha me ajudado muito mesmo. Eu lembro depois de ver aquilo, eu tomei um baque, jurei pra mim mesmo. Eu queria não tomar uma pessoa melhor, eu queria parar de vez, inclusive. Só que depois de um ano, depois mais. Eu conheço o Jabá de Poliar, um lugar onde você conversa com o IA e acaba podendo desenvolver relações com o tipo. Achava que seria amor e não Utilizando ofensivo, esses mas quando eu mesmos fui, programas, eu já tava mostrando completamente viciado. que esses chatbots aparentemente bobinhos, eles são muito problemáticos. Ainda mais Ah, não vou falar com o teu se eles pessoal. encontram pessoas que já sofreram de vícios no passado. Se eles encontram pessoas vulneráveis. Exatamente pessoas como o Akihiro Kondo, por exemplo. Mostrando no final que quanto mais o tempo passa, mais as pessoas, infelizmente, estão ficando mais suscetíveis a todo esse tipo de problema. Mais de 60% dos brasileiros em aplicativos de namoro aceitariam sair com uma IA. 8 em cada 10 jovens da geração Z casariam. Oi? Fake news, tá? Com Qual é o IA. fake news, Tropia? Qual é o fake news? Com robôs. É claro que durante todo o vídeo eu censurei o máximo de coisas que eu poderia censurar. E obviamente eu tentei o meu melhor para não ficar dando muito exemplo, justamente para não engatilhar certos tipos de pessoas que pudessem, para não ficar dando muito exemplo. Censurei o máximo de coisas que eu poderia censurar. E obviamente eu tentei o meu melhor para não ficar dando muito exemplo, justamente para não engatilhar certos tipos de pessoas que pudessem estar vendo esse vídeo. Existe uma certa responsabilidade em falar sobre esse tipo de assunto. E por mais que eu seja só um youtuberzinho fazendo vídeo pra internet, é bom ter esse tipo de cuidado, sabe? É bom Apelo. não dar chance pro azar. Então, se eu puder, eu queria repetir uma última vez, agora sendo bem mais direto. Se você, seja lá qual for seu gênero, sua idade, sua personalidade e etc., é uma pessoa vulnerável, é uma pessoa que sofre ou já sofreu com vício em conteúdos adultos, é uma pessoa solitária, ou é uma pessoa que sofre de depressão e é sensível, nunca interaja com esse tipo de estímulo. Nunca. Esses aplicativos parecem bobos e despretensiosos porque é dessa exata forma que ele pega as pessoas que têm problemas. Até mesmo se você não se enquadrar na descrição que eu falei. Pra que interagir com esse tipo de coisa, sabe? Não tem motivo pra submeter a um possível problema que você nunca teve. Vai que você começa a usar e vai que você se vicia. Começa a usar. Caraca, achei engraçado. Começa a usar, tipo, cocaína, metafetamina, cerveja, álcool, drogas, mulheres e IA. Achei engraçado. Pra quê? E assim eu queria terminar esse vídeo lendo um último relato. E um relato que eu sinto que condensa bem todo o sentimento que uma pessoa que é viciada nesse tipo de coisa, e principalmente uma pessoa que é solitária, uma pessoa que já foi viciada ou ainda é viciada em pornografia, normalmente pensa e normalmente exprime. Sem nenhum tipo de filtro ou sem nenhum medo de ser julgada. Eu percebi que narrar histórias reais normalmente ajuda as pessoas com quem eu converso. Então eu espero que essa também ajude vocês. E se vocês sentirem vontade de desabafar, e se você tem esse tipo de problema, que tá acontecendo? entra no Reddit também, tenta conversar com essas pessoas, tenta se entender dentro desse meio. Talvez alguém possa te ajudar e talvez alguém possa te dar alguma luz. Óbvio, nada é garantia de melhora. A pessoa que mais precisa trabalhar pra tudo isso é você mesmo. Mas nada tá perdido também. Já é muito jovem pra esse tipo de coisa. Enfim. Obrigado Acabou? a todo mundo que assistiu. Acabou? Eu sou Tropia e a gente se vê num próximo vídeo, a gente se vê numa próxima semana. Tchau, tchau. Tá, vou deixar isso aqui de Apaguei tudo fundo. hoje. Junto com todo Vou deixar bem baixo isso aqui pra eu falar então por cima. É, ou sei lá, qual que é a sua relação com IA? Pra mim é IA, basicamente. Não existe separação de IA. Pra mim, tudo que é IA tá no aglomerado de IA. Ah, mas tem a IA de desenho, tem a IA de falar, tem a IA de... Mas o que? Ah, a IA de personagemzinho de anime, de filme que você gosta, série. Pra mim tudo entra no escopo do IA. E pra mim IA é tipo uma pessoa que possivelmente sabe mais do que eu. Por exemplo, se eu quero saber alguma informação breve sobre como acender uma lâmpada. Aí eu posso ter uma singela noção, mas também não tenho toda a noção. Por exemplo, se eu perguntar pra IA como bota uma lâmpada, ela pode falar assim: gire a lâmpada e tudo mais, que seria uma informação que eu já sei. Mas também poderia falar alguma coisa: você precisa botar uma luva. Aí essa não sabia que eu tinha que usar pra botar uma lâmpada e precisava de uma luva pra proteção e tudo mais. Aí ela pode falar algo do gênero. Então pra mim é tipo uma pessoa, pra mim, uma pessoa entre aspas, assim, não pode falar. Mas tipo, imagina que tem uma pessoa inteligente, que você quer informação, a pessoa sabe sobre física. Aí você pergunta alguma coisa pra essa pessoa e ela te dá uma resposta. Mas às vezes pode ser falho, tá ligado? Talvez ela não seja precisa na sua resposta. Talvez ela tenha um conhecimento, mas
tá embaralhado. Talvez não tenha uma retórica muito boa. Então, pra mim, acaba na relação com o que é só isso. É quase como se fosse uma, entre aspas, pessoa, do qual tem bastante informação, mas a informação que ela dá não é tão precisa. Que é literalmente o que é hoje em dia, não passa disso. Não existe, pra mim não existe esse mundo no qual eu ia me relacionar com uma IA. Só não tem. Pra mim tudo ia ser IA, não tem tanta complexidade e é isso. Eu acho que a única coisa interessante que eu pensaria de IA seria, por exemplo, faça você mesmo versão IA, só que a versão real, física. Por exemplo, eu compro uma IA, versão humanoide, e nela eu posso instalar, sei lá, qualquer coisa que eu quiser instalar nela. Se eu quero instalar, tipo, o jogo do Elden Ring na IA, eu instalo e ela pode, sei lá, através dessa informação de instalação do Elden Ring que eu botei nela, ela tem um detonado de Elden Ring. Eu quiser falar sobre Elden Ring, ela tem um detonado instalado. Aí eu quero botar também inglês nela, pra ela saber inglês, aí japonês. Aí eu poder conversar com ela e ela me ensinar inglês, sabe? Seria meio que uma pessoa no qual eu posso instalar informações da qual eu quero conversar com ela. Aí eu acharia interessante. Aí trazendo pra questão de IA também, eu acho isso muito esquisito de você querer e poder fazer como você quer sua IA. Por exemplo, quero que a IA seja mansinha comigo. Nossa, tranquilíssima. Quero que a IA seja agressiva. Quero que a IA seja feliz, alto astral. Quero uma IA depressiva. Eu acho isso muito paia. Pessoa, no geral, fazer isso. Inclusive, tem algo semelhante, que aqui a gente tá tratando de IA, mas tem algo relacionado. Pô, perdi a palavra. Mas enfim, que acontece atualmente. Que é a questão do cachorro, que vai se remeter perfeitamente com isso, por exemplo. Por exemplo, eu acho bizarro tu treinar seu cachorro. A personalidade do seu cachorro, tipo, de. Não ter personalidade, sabe aquele cachorro treinado que, você fala, Duque, vem cá, dá pata, tal. Saber certos truques é uma coisa, mas matar a personalidade do cachorro, eu acho isso paia. Dá um exemplo real. Por exemplo, minha cachorra, ela deita na cama e ela, sei lá, se você for querer tirar ela, começa a resmungar. Eu acho isso da personalidade dela. Tem pessoa que treina essa característica, tipo, não quero que a minha cachorra resmungue porque tá na cama. Tipo, eu gosto que a cachorra dela, a personalidade dela, eu gosto que ela seja folgada. E, sei lá, e preguiçosa. Não quero tirar isso do cachorro. Tipo, mata a personalidade do cachorro. Treinar o cachorro, eu tenho essa opinião. Claro que algumas coisas trágicas, por exemplo, o cachorro te morde na hora que você vai botar a mão na comida. Aí é outra história, tá ligado? Mordeu nessa situação, o cachorro quer morder, tá ligado? Quer tirar um pedaço fora. Aí você treina, tirar um administrador, você treinar pra tirar essa parte, ok. Mas pequenas coisas, por exemplo, na situação que eu falei da minha cachorra ficar na cama, ela só roja, assim, resmunga. Não vou tirar disso dela. Tá ligado? Deixa ela lá, é o jeito dela. Que eu acho que cachorro treinado são tudo muito parecidos, são tudo muito sem personalidade. Acho isso paia. Aí trazendo pra IA, eu acho muito bizarro eu poder querer falar como que a minha IA vai ser. Se eu tivesse uma IA humanoide que, tipo, um funcionário IA, um companheiro IA, um aconselheiro, eu tentaria deixar o jeito que eu menos influenciaria a personalidade da IA e tudo mais. E é isso.